Joia, gente. Na semana passada nós iniciamos uma série de 5 palestras sobre esse tema que aí está, desmascarando o impostor que vive em mim. E se você não esteve por aqui e quer ter acesso a esse material, é só acessar o nosso site www.comunidadecampolim.com.br ou então baixar no seu celular o nosso aplicativo, na Google Play, na Apple Store, Comunidade Campolim, você vai ter acesso a esse material. E vai ser muito importante para que você participe dessa série sem perder nenhum detalhe, porque sem dúvida alguma essa série é muito importante, muito significativa e vai fazer muito bem para você, como tem feito para a minha vida e para aqueles que começaram com a gente na semana passada. Esse tema ele foi inspirado num livro de Brennan Manning. Brennan Manning foi um sacerdote franciscano, alguém que passou a maior parte da sua vida cristã lutando contra um vício, o vício do alcoolismo. E você pode imaginar muito bem como foi a luta desse sujeito, né? Por um lado, ele era um sacerdote, conhecia a palavra de Deus, sabia exatamente do pecado que é a adicção, o vício, e ao mesmo tempo ele lidava com essa voz interior que o tempo todo dizia para ele: não, isso não é um problema. Não, isso não é tão complicado assim. Todo mundo tem os seus erros. Quem é que pode apontar o dedo sem que antes aponte 3 outros para si mesmo? São racionalizações que a gente vai tendo, vozes que a gente vai ouvindo desse impostor esse que pretende que a gente continue na lama. Impostor esse que decide atrapalhar a nossa vida e o nosso bom desenvolvimento. Mas Renato, eu fico tranquilo porque eu não sou um adicto na questão do alcoolismo, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Que bom! Mas independente de quais sejam as nossas lutas pessoais, a gente precisa reconhecer, todos nós temos um impostor dentro da gente. Alguém que tenta nos desmotivar, nos desestabilizar e nos destruir. Às vezes a gente julga que essa voz que a gente ouve, na verdade é a voz da nossa própria consciência, mas na verdade ela é a voz da nossa consciência cheia de medo. Viu? Não se envolva com ninguém mais, não faça isso novamente, não confie em ninguém, não deixe ninguém te fazer de bobo. Já ouviu essas vozes vindo de dentro do seu coração? Vozes de uma consciência repleta de medo. Existem também as vozes advindas da nossa consciência repletas e encharcadas de culpa. Você não vale nada mesmo. Você não muda nunca. Você já tentou inúmeras vezes. Esse negócio não vai dar certo. Você não pode dizer não para determinadas pessoas. Vozes da nossa consciência, mas vozes de uma consciência encharcada pela nossa culpa. A nossa consciência também é, vez por outra, encharcada pela nossa baixa autoestima. Ei, você já reparou? Ninguém repara em você. Ninguém ouve o que você diz. Ninguém dá para você o valor que você, na verdade, deveria ter. Ninguém te ama. Todos nós temos impostores aqui dentro. Todos nós, em alguma medida, precisamos lidar com essas vozes que tentam nos paralisar, com essas vozes que pretendem nos destruir. O desafio, então, é de desmascarar esse impostor que vive dentro da gente, mas esse é um desafio bastante doloroso, muito complicado. Não é muito simples, não, essa história de, num mundo onde a gente o tempo todo é convidado a prestar atenção na nossa imagem e a vender uma boa imagem de nós mesmos, reconhecer que nós temos uma face sombria. A gente prefere hoje em dia postar os nossos melhores ângulos no Facebook, a gente prefere fazer de conta que, na verdade, nós só temos virtudes, e então a gente diz para os outros no ambiente de trabalho que a gente é, na verdade, melhor do que, na verdade, a gente é. E a gente faz de tudo, para esconder as nossas mazelas e as nossas incoerências pessoais. O problema
é que isso afasta a gente do reconhecimento de que existe um eu interior que procura nos sabotar o tempo inteiro. E se a gente não entra em contato com esse eu corrompido, com esse eu repleto de medo, de angústia, de vaidade, de orgulho, nós nos deixamos sucumbir. Somente aqueles que entram em contato com essa sua face, que eu chamo aqui de face sombria, é que provam da graça de Deus de uma forma intensa e significativamente transformadora. É só quando a gente reconhece, de fato, essa voz, ela está dizendo que eu sou, na verdade, um inseguro. Essa voz está dizendo que, na verdade, eu tenho baixa autoestima, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho bobagens aqui dentro de mim que podem me destruir. Somente quando eu reconheço os problemas dentro do meu coração é que eu me abro também para descobrir o tamanho da graça de Deus, que é a graça que diz que Deus nos acolhe da forma como nós estamos, independentemente de tudo aquilo que a gente já fez ao longo da vida, e Ele nos abraça, Ele nos chama de filhos. E gradativamente é esse amor que começa um processo de transformação na nossa vida. O apóstolo Paulo, falando a respeito desse amor gracioso, disse em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo é que nos constrange, é que nos deixa vermelhos, corados de vergonha. E esse constrangimento, gradativamente, pelo amor, vai gerando uma transformação. Não de fora para dentro, com a imposição de regras e normas, mas de dentro para fora, algo que a gente nem mesmo consegue discernir no começo, mas que vai nos tomando de surpresa e vai nos reinventando conforme a imagem de Jesus Cristo. No domingo passado nós conversamos sobre o eu impulsivo e a gente viu algumas dicas que nos ajudam a lidar com essa impulsividade que vez ou outra acaba com a gente. Nós fomos convidados, desafiados a aprender a contar com o Senhor, a ouvir o conselho de gente sábia e de gente fiel, a considerar as consequências das nossas atitudes, a abrir mão da vingança e do julgamento, a esperar por uma recompensa maior. Tudo isso para a gente não se deixar envolver pela impulsividade. Hoje a gente vai conversar sobre um primo mais velho da impulsividade. A gente vai conversar sobre o eu explosivo. O eu explosivo. O que é a explosividade? Explosividade é um distúrbio comportamental, caracterizado pela manifestação de uma raiva desproporcional ou inadequada, capaz de gerar inúmeros problemas. Vamos por partes? Primeiro, explosividade é um distúrbio. Explosividade não é uma característica que precisa ser aceita por mim e pelas outras pessoas. Não é uma virtude, não é uma competência, não é um sinal da minha genialidade. Explosividade é um problema, é um distúrbio, é uma disfunção, é uma doença que precisa ser tratada. E a gente precisa encarar a nossa explosividade dessa forma. Porque do contrário a gente emperra, a gente para e continua gerando mal para nós e para as pessoas que convivem com a gente. A explosividade é caracterizada pela manifestação de uma raiva desproporcional ou inadequada. Bom, a raiva nem sempre é algo ruim. É bom a gente lembrar que pessoas que não sentem raiva podem ser enquadradas, por exemplo, como esquizofrênicas, como gente que não reage ao ambiente, gente que não sente, gente que tem sangue de barata. Isso não é bom, isso é ruim também. O problema é a maneira como a gente manifesta a nossa ira, a maneira como a gente manifesta o nosso ódio, a maneira como a gente extravasa a raiva que existe dentro do nosso coração. Esse tema me faz lembrar de um filme que talvez você já tenha assistido,
tratamento de choque. Conta a história de um executivo, o Adam Sandler, que vivia sendo mal interpretado pelas pessoas e que acabou sendo sentenciado a um tratamento de raiva com um psiquiatra, o Jack Nicholson. Se você quer dar boas risadas, fica aí, hashtag, fica a dica, para um belo de um filme, você vai gostar demais. Esse executivo começa o filme entrando num avião e sendo muito mal compreendido pelas pessoas. Ele tenta colocar a mala dele na parte de cima do bagageiro e logo uma pessoa começa a discutir com ele. Ele senta no banco e de repente uma pessoa começa a discutir com ele. A atendente, a comissária de bordo passa e ela começa a discutir com ele também. E de repente o guarda é chamado e ele fala: "Pera um pouquinho, por que vocês estão chamando o policial?" E está todo mundo discutindo com ele e ele não percebe o que está acontecendo. Então ele é sentenciado a se submeter a um tratamento de choque com o Jack Nicholson, que é um louco, pirado, doido, varrido, que procura ajudá-lo a lidar com a sua raiva. Num determinado momento do filme, Adam Sandler entra em contato com as filmagens daquilo que aconteceu dentro do avião. Então ele fica surpreso com o fato de que, na verdade, ele não tinha conversado com as pessoas de maneira tão calma quanto ele tinha pensado. Ele não tinha sido tão gentil com o sujeito que estava tentando dividir o espaço com ele no bagageiro. Ele não tinha sido tão gentil quanto ele pensava com a pessoa que dividiu o assento com ele. Ele não foi nada delicado e nada gentil com a comissária de bordo que tinha passado. E esse filme é extraordinário porque ele leva a gente a pensar no seguinte: se a gente tivesse algumas câmeras filmando o que acontece dentro da nossa casa, a gente ficaria muito espantado. A gente ficaria muito espantado ao perceber na câmera, no vídeo, que nós não somos tão tranquilos, tão leves, tão gentis quanto a gente acredita que a gente é. A gente ficaria surpreso com algumas das nossas feições de raiva, de ódio, com as nossas viradas de olho quando a gente não concorda com alguma coisa. A gente ficaria envergonhado em ver a maneira como a gente grita diante da esposa, diante do marido, diante dos filhos, diante dos funcionários. A gente ficaria chocado se a gente assistisse a nossa vida na frente da tela de uma TV. Craig Groeschel é um pastor norte-americano, pastor da Life Church em Oklahoma. Ele é alguém que amplia a maneira de nós enxergarmos a explosividade, porque normalmente a gente pensa na explosividade como sendo única e exclusivamente a ação daquele que extrapola e que manifesta publicamente, visivelmente, a sua ira, a sua raiva, o seu ódio. Ele leva a gente a ponderar a respeito de uma raiva que também se manifesta interiormente. Dá uma olhadinha. A maioria de nós expressa a raiva de uma entre duas formas. Ou como um gatilho que responde à minha pressão, e ele chama as pessoas que vivem assim como verdadeiros lança-chamas. Ou como uma travessa em banho-maria. E aí ele chama esse pessoal raivoso de gente de fogo lento. Vamos tentar descer um pouquinho para entender o que ele quer dizer com isso? O lança-chamas não tem problemas para expressar a sua raiva. Se deu vontade de gritar, ele grita. Se deu vontade de empurrar, ele empurra. Se ele quer puxar o tapete, ele puxa. Ele não tem problema, ele não pensa no que as pessoas vão pensar a respeito das suas atitudes, das suas palavras, do seu comportamento. Ele tem pavio curto e temperatura sempre alta. Se você é um lança-chamas, quando sente raiva, todo mundo ao seu redor fica sabendo. Todo mundo. A desvantagem desse pessoal é que normalmente são eles que não enxergam isso. Todo mundo vê, todo mundo sabe. Mas o sujeito muitas vezes vive como o Adam Sandler, sem a consciência de que é inadequado e de que está explodindo de uma forma que não deveria explodir. Como o lança-chamas manifesta a sua raiva? Ele grita com facilidade, ele ofende os outros com palavras, ele joga objetos para cima.
E ele pode, inclusive, partir para agressão física. Eu já contei para vocês aqui de um episódio que eu tive em 2014, que foi assim, muito surpreendente para mim, porque eu sempre me vi como uma pessoa relativamente calma, tranquila, mas em 2014 eu estava passando por uma fase tão complicada, com problemas dentro da minha denominação religiosa, com essa história de chegada de final de ano, e final de ano mexe com a nossa cabeça mesmo. Eu estava subindo aqui a Comedry, no meio de um trânsito, tudo lotado, quente pra caramba, e um sujeito parou nas minhas costas, assim, buzinando o tempo todo, pé, 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 e ele acelerava o carro e jogava para cima, e eu pensava, rapaz, o que ele está fazendo? Ele não está vendo que está tudo parado, ele quer que eu me mexa como? E enquanto ele botava o carro para cima de mim, enquanto ele buzinava, mais o meu sangue subia. Num determinado momento, ele abriu para o lado esquerdo e saiu em disparada. Quando ele fez isso, eu não tive dúvida. Fiz a mesma coisa. Puxei o carro para a esquerda e comecei a ir atrás dele. E os meus filhos e a minha esposa começaram a gritar, para, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E eu não sabia o que eu estava fazendo. Que tonto! Que bobo, que insensato, que idiota. O que eu ia fazer se ele parasse o carro? Eu ia descer, ia chegar no sujeito, ia estender minha mão e ia dizer o quê? Paz no Senhor? O que eu ia dizer para o sujeito? Eu sou pastor da igreja aqui no Campolim. Precisar de um coach na área de espiritualidade? Ó, pode contar comigo. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 17, que quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Tolas. Provérbios 29, 11 diz que o tolo mostra a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. O tolo mostra. Ele é tolo, ele é insensato. Ele é como um lança-chamas. Ele não se dá conta de que ele está passando vergonha diante dos outros. O segundo grupo de pessoas que manifesta a sua explosividade de maneira inadequada é o grupo do fogo lento. Craig Groeschel diz que o fogo lento não chega a explodir, mas a sua raiva continua ali. Em vez de vulcão em erupção, você está mais para fogo lento, escondido sob o arvoredo, depois que um raio incendeia a mata. O que é uma fagulhazinha pequenininha, debaixo de um arvoredo? Aparentemente insignificante. Mas o texto de Tiago diz que uma pequena fagulha põe fogo numa casa inteira, acaba com uma floresta inteira. O fogo lento também é perigoso. Ele manifesta a sua raiva criticando e desprezando os outros em seu coração. Ele não grita, ele não pula, ele não faz barulho, ele não passa vergonha, mas aqui dentro, ele vive olhando para as pessoas e dizendo: que sujeito ridículo, que sujeito tolo, que sujeito que quer aparecer. Que ele fica criticando o tempo inteiro as pessoas ao seu redor, mas dentro dele. Se alguém tivesse condições de colocar uma sonda no sujeito para ver o que está acontecendo ali, o filme não seria nada diferente do filme do tratamento de choque. Muito complicado, muito difícil. O fogo lento também manifesta a sua raiva, cultivando amargura e rancor interiormente. Ele tem sempre um livrinho no qual ele escreve o nome de algumas pessoas, e ele não tira o nome das pessoas por qualquer motivo, por qualquer razão. Elas estão ali porque mereceram, e eu vou segurar o nome delas, como se elas fossem prisioneiras dentro do meu coração. O fogo lento também manifesta a sua raiva, girando lentamente os olhos quando não concorda com alguma coisa. Esse movimento já foi estudado por alguns cientistas, e eu cheguei até a mencionar isso aqui numa das nossas conversas.
É um dos movimentos mais característicos de casais que estão a ponto de enfrentarem um divórcio. Se sua esposa está virando os olhos, começa a se preocupar com essa história. Se o seu marido fez assim, melhor você cozinhar um prato diferente essa semana. Por fim, o fogo lento manifesta a sua raiva usando ironia e sarcasmo inútil. A ironia e o sarcasmo são complicados por uma razão muito simples. Eles funcionam como ferrugem numa engrenagem. Com o passar do tempo, essa engrenagem vai rangendo e o motor para de funcionar. Se você usa de ironia dentro da sua casa, mais cedo ou mais tarde, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos vai ranger. Vai ranger. O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia diz que essa história do fogo lento também é pecado. A raiva invisível também é uma ofensa contra Deus. Mateus 5, de 21 a 22, nós temos uma palavra de Jesus que disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Você não precisa ir até o pescoço do sujeito. Você não precisa segurar na carne dele. Você não precisa jogar a pessoa no chão. Você não precisa matar a pessoa. Mas se você fez alguma dessas coisas aqui dentro, diante de mim você já fez. Diante de mim você já é passivo de julgamento, diz o Senhor através de Jesus. A raiva contida também é contrária ao amor. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 5. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e nem guarda rancor. É interessante que o apóstolo Paulo diz que tanto o lança-chamas quanto o fogo lento são complicados e assumem uma postura anti-amor. Anti-amor. Por fim, a raiva contida também é danosa e arrebenta com o nosso coração. Davi, no Salmo 32, versículo 3, diz assim: enquanto eu calei o meu pecado dentro de mim, sem que ninguém percebesse, a crítica, a amargura, a ironia, a maldade, envelheceram os meus ossos e o meu vigor se transformou em sequidão de estio. Fiquei parecendo um deserto, sem brilho nos olhos, sem alegria no coração. Números 20, de 1 a 3, é o texto bíblico que vai nos acompanhar na reflexão sobre a explosividade. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zin e acampou em Hades. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto. Foi para morrermos junto com todos os nossos animais. Porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais.
Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais, beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Mas, Renato, você disse que o texto ia nos mostrar uma forma de lidarmos com a explosividade. Cadê a explosividade? Onde é que ela aparece nesse texto? Nos versículos de 7 a 8, a gente percebe Moisés e Arão, os 2 líderes do povo de Deus, completamente acuados diante da rebelião de um povo enorme, de pouco mais de 2 milhões de pessoas. Eles colocam o rosto em terra, eles clamam pela orientação divina. Então o Senhor diz: falem àquela rocha e dela jorrará água, e eu vou acabar com o problema da sede do povo. E o texto bíblico diz: foi exatamente isso que Moisés fez. Será? Moisés pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e mandaram chamar o povo. Então Moisés levantou a vara e falou à rocha. Não foi isso que aconteceu? Não? Definitivamente não. Tomado pela raiva, tomado por um sentimento que foi crescendo ao longo dos últimos dias no seu interior, ele pegou a vara e bateu 2 vezes, para ninguém ficar com dúvida de que foi uma batidinha só, batidinha mágica, para ver se saía um pouquinho de água da pedra. Não. 2 batidas, duras, secas, com o intuito de extravasar a ira diante de Deus e diante das pessoas que estavam ali. O que esse texto nos ensina sobre a explosividade? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina o seguinte: ter motivos justos para sentir raiva, motivos justos, não nos dá o direito de extravasar de qualquer forma. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente perde a cabeça e grita, bate, joga as coisas para cima e dá murro na mesa, é tentar se justificar. Porque você não sabe o que eu passei nos últimos dias. Você não sabe como foi a minha tarde. Você não estava na reunião juntamente comigo hoje. Você não sabe a pressão que eu estou carregando sobre os meus ombros. E a gente vai colocando uma série de justificativas, como se essas justificativas pudessem nos dar um desconto. No final das contas, é como se as pessoas até tivessem que ter dó da gente. A gente fez bobagem, a gente extravasou da maneira incorreta e a gente está cobrando das pessoas compreensão. Moisés e Arão tinham motivos de sobra para explodirem, para extravasarem de maneira inadequada. Eles estavam passando pelo deserto de Sim. E você não precisa ter vivido num deserto para imaginar o que acontece ali. Ausência de água, um pouco de desidratação, dificuldade de encontrar alimento, calor, rachadura nos lábios, ombros e rosto feridos pelo sol causticante. A gente perde a esportiva. A gente fica muito mal numa situação como essa. Uma outra razão foi a morte de Miriam. E quem era Miriam? Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E perder uma pessoa da família nos desestabiliza mesmo, né?
Não é nada simples. Perdeu uma irmã, uma pessoa de dentro de casa. O texto bíblico diz que Miriam morreu e foi sepultada, o que nos leva inclusive a ponderar na possibilidade de que o sepultamento tinha acontecido nos últimos dias. Eles ainda lidando com as imagens do sepultamento, com a tristeza da partida, ainda tendo que lidar com alguns questionamentos interiores com relação à permissão de Deus em levar a irmã daquela forma. Um terceiro motivo justo para a ira de Moisés era a ingratidão e a rebelião do povo de Israel. E povinho complicado. Eles tinham passado muitos anos na terra do Egito, sofrendo, trabalhando de sol a sol, sem parada alguma, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano, como verdadeiros escravos. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor disse: tá bom, enviou Moisés e Arão. Eles foram lá, resgataram o povo das mãos do faraó. E agora estavam caminhando na direção de uma terra que manava leite e mel, mas estavam no caminho, passando pelo deserto. E o povo no meio do deserto começa a manifestar a sua ingratidão. Bom era o tempo que a gente vivia lá no Egito, viu? Pelo menos lá tinha água. Pelo menos lá tinha cebola. Aqui, ó, a coisa está feia, hein? Ingratidão é uma das coisas que mais arrebenta com a gente. Quando as pessoas não se lembram daquilo que a gente fez por elas. Tem pessoas que parece que nunca dão para a gente o saldo que a gente gostaria de ter, muito embora a gente tenha se dedicado e se dedique a elas durante muito tempo. Passagem pelo deserto, morte e sepultamento de Miriam, ingratidão e rebelião do povo de Israel. Eu tenho o direito de desabafar. Eu tenho o direito de colocar tudo para fora. Existem algumas formas inconvenientes de extravasarmos a nossa ira. Além de pegando uma vara e batendo em cima de uma pedra. A primeira delas, desabafando através de xingamentos e palavrões. Tem gente que quando perde a cabeça e o sangue sobe, sente a necessidade de xingar. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um jogo num ginásio, e um sujeito ficou profundamente chateado com uma árbitra, e ele levantou no meio da torcida e disse assim: sua vaca! E até as pessoas menos educadas do ambiente pararam constrangidos com o que aquele sujeito tinha dito. Como assim a gente levantar diante de uma porção de gente, olhar para uma mulher e por conta de um erro, ou pelo menos de um erro presumido, olhar para ela e dizer assim: você é uma vaca? Tem gente que se sente aliviado assim, sem ponderar no fato de que o xingamento fere. O xingamento ele pode não levar uma pessoa a óbito, mas ele mata algumas coisas aqui dentro. Quando uma esposa diz para o marido: você é um fracassado, ele pode não ir a óbito, mas alguma coisa morre aqui dentro. Quando um marido diz para a esposa: você está velha, você está gorda, você pode não levá-la a óbito, mas ela vai matar você depois disso. Palavrões também são complicados. E é impressionante como tem gente que acredita que os palavrões eles foram praticamente dados por Deus como uma forma de lidar com a raiva. Né? Porque dizem algumas pessoas: é tão bom quando a gente está com raiva, a gente solta 2, 3, 4, 5 e parece que quase que imediatamente a gente relaxa. Parece que os palavrões foram alternativas divinas para a gente voltar ao eixo. Não, eles não são uma alternativa divina.
Os palavrões, eles são complicados, não simplesmente por uma questão moral, por uma convenção estabelecida, mas porque o próprio Senhor disse que as palavras revelam aquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você se der conta, a maioria dos palavrões são expressões de imoralidade sexual. Se não a totalidade, quase a totalidade dos palavrões dizem respeito à imoralidade sexual. Para pensar aí. Pensou em 1, 2, 3? Não é verdade? Quando a gente fala dessas coisas, a gente está manifestando aquilo do qual temos no nosso coração. Mais do que isso, a palavra nos diz também que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Ou seja, sempre que eu faço uso dessas expressões, eu acabo sendo envolvido por essa maldade. Eu acabo sendo envolvido por esse conteúdo imoral. Eu acabo considerando que essas coisas são, de alguma forma e em alguma medida, naturais. E isso não é bom para você. Mas, por favor, não saia daqui depois do encontro, me chamando para comer uma pizza, e de repente, quando você soltar um palavrão, diga assim: ai, desculpa, Renato, eu falei um palavrão, você é pastor, desculpa. Não, isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com você. Com você, com a sua vida. Eu não me escandalizo com isso. Eu não me sinto constrangido. Eu lido com o meu coração e eu tomo os cuidados que eu tenho que tomar com a minha boca, com a minha língua. Uma outra forma inconveniente, buscando alívio em bebidas e drogas entorpecentes. Não tem problema nenhum de você tomar uma boa taça de vinho, mas quando você vai tomar uma boa taça de vinho no momento em que você está enfurecido, cheio de raiva, aí o problema é gigantesco. Não se cura problema algum de reunião mal sucedida durante o dia com uma taça de vinho no início da noite. Pelo contrário, quando a gente dá passos assim, a gente dá passos na direção do vício, de uma dependência. Não uma dependência baseada nos elementos que a gente coloca para dentro da boca, mas uma dependência emocional que pode acabar com o seu casamento, que pode acabar com a sua vida, que pode acabar com a sua vida profissional também. Descontando atenção em quem não tem nada a ver. Às vezes, você tem um problema dentro do trabalho, você volta para casa e você quer descontar a sua dor sobre quem não tem nada a ver com o pato. Não é justo. Isso não é justo. Compartilhando problemas com quem não tem estrutura. Isso aqui acontece muito, gente. Com casais divorciados que têm filhos no meio da parada. Eles estão tão bravos um com o outro que eles precisam desabafar. Então eles acabam usando os ouvidos das crianças como pinico. E ficam o tempo todo falando mal do cônjuge, da mãe deles, do pai deles, sem se darem conta de que isso está fazendo um mal terrível. A gente precisa saber para onde a gente vira o escapamento. Do contrário, a gente joga as toxinas na cara das pessoas que a gente mais ama. Por fim, represando toxinas que deveriam ser eliminadas. Não basta que a gente simplesmente fique quieto e contenha a explosão, porque em alguma medida isso pode gerar uma explosão interna, uma implosão que destrói o edifício das suas emoções. Você precisa colocar essas toxinas para fora, mas de maneira sábia, organizada, prudente, e a gente já conversa um pouquinho sobre isso. A segunda lição que a gente aprende dessa história é a seguinte:
Toda forma exaltada de extravasar a raiva é uma ofensa contra a santidade de Deus. Toda forma exaltada de extravasar a raiva é uma ofensa contra a santidade de Deus. Preste atenção nos versículos 11 e 12, eu vou ler para você. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. O Senhor disse: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Não confiaram em mim para mostrar a minha santidade. Não confiaram em mim para mostrar a minha santidade. Como líder, Moisés tinha 2 responsabilidades. A primeira era revelar a santidade de Deus através do seu comportamento. O povo estava sendo guiado pelo Senhor, mas o elemento visível era Moisés. Era o elemento mais próximo daquilo que eles imaginavam ser o próprio Deus. E quando essa figura pega na vara e bate 2 vezes, com toda a força, mostrando um semblante completamente tomado de ira, de ódio, eles imediatamente fizeram a relação do caráter de Moisés com o caráter do próprio Deus. A outra responsabilidade era a responsabilidade de ser um exemplo de procedimento para todo o povo. E ele falou nos 2 casos. Falhou. Como é que ele vai ser exemplo para o povo depois de uma postura tão inadequada dessas? Há uma expressão no 2º livro das Institutas de Calvino, um livro assim que nem os teólogos muitas vezes leem, mas é um livro muito interessante. Essa expressão é coram deo. Essa expressão significa literalmente o seguinte: tudo o que nós fazemos diante de Deus e para Deus. Coram deo é o resumo da consciência de que Deus está no centro do universo. E, portanto, tudo o que eu faço diante de Deus e para Deus. Isso significa que se eu rasgo feio com alguém porque eu estava nervoso, eu estou fazendo isso diante de Deus e estou fazendo isso para Deus. É como se eu estivesse embrulhando o meu comportamento numa caixa de presente, com uma fita vermelha, e entregasse isso para o Senhor. Se eu agrido verbalmente alguém, isso é feito diante de Deus e para Deus. Se eu uso violência física contra alguém, isso é feito diante de Deus e para Deus. Se eu lanço um objeto na direção de uma pessoa, é como se eu estivesse lançando esse mesmo objeto na direção do próprio Senhor. Isso amplia a maneira como nós enxergamos o problema da nossa explosividade. Tudo que eu faço é diante de Deus e para Deus. A gente já viu algumas formas inadequadas de extravasarmos a nossa ira. Mas quais seriam outras que nós podemos chamar de adequadas? Primeiro, praticando esportes ou outras atividades restauradoras. Às vezes a gente está tão cansado porque a gente só tem a monotonia de uma atividade só. A gente trabalha de manhã, a gente trabalha à tarde, a gente trabalha à noite. A gente carrega os problemas da manhã, a gente acumula os problemas da manhã com os problemas da tarde, e a gente curte tudo isso com azeite e sal com os problemas da noite, o tempo todo. E a gente precisa diversificar um pouquinho. A gente precisa praticar esportes, a gente precisa fazer aquilo que nos dá prazer, a gente precisa encontrar algumas maneiras de extravasar, né? De fazer com que a pressão saia um pouquinho de dentro da gente. Uma das formas que eu amo fazer isso é brincando de basquete. Gustavão está ali no fundo, meu amigo de basquete. Eu amo esse negócio. Eu dou um trabalho enorme para eles, porque eu não corro tanto quanto eles, e eu não consigo fazer mais o que eles ainda conseguem fazer, mas
Eles não têm ideia o quanto aquilo me faz bem. Quanto aquilo me faz bem. Ouvindo boas músicas que nos relaxem e nos tranquilizem, é uma outra forma. Vocês se lembram de um episódio em que o rei Saul, o grande rei de Israel, estava possesso por conta de um monte de problema e de repente alguém da corte disse assim: acho melhor a gente chamar alguém para tocar uma harpa, para ver se acalma o coração do rei Saul. Então Davi foi chamado, foi até a presença do rei e ele começou a tocar harpa. E o texto bíblico diz que um a um dos espíritos malignos foram deixando o coração dele. Ouvir música boa. Agora, música boa é sempre diferente, dependendo do gosto da gente. Ouça a música que te acalma, ouça a música que te deixa equilibrado, que te tranquilize. Uma outra forma adequada da gente fazer isso é extravasando a nossa raiva, conversando com um amigo ou mentor espiritual. A gente precisa escolher essa pessoa com maturidade, né? Não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que ame você, que seja capaz de te ouvir sem te julgar, que seja capaz de te abraçar depois e dizer: eu estou com você. É importante que a gente desabafe, que a gente coloque para fora, esperando que no final essa pessoa possa nos reorientar, nos colocar no trilho de novo. E por fim, orando a Deus, expondo todos os nossos sentimentos. Se a gente olha para o livro de Salmos na Bíblia, a gente percebe uma infinidade de orações, onde as pessoas rasgam o coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou sentindo ódio, Senhor, eu estou sentindo raiva, Senhor, eu estou com vontade de pegar a cabeça do sujeito e bater na parede. Amém. É sério, eu não estou brincando. Basta que você leia o livro dos Salmos. Mas como é que a gente pode dizer isso para Deus? Se você não disser, Ele já viu isso dentro de você. Então nada melhor do que você colocar isso para fora, diante do Deus Altíssimo, para que no final dessa oração, Ele organize o caos dentro de você, Ele faça dissipar essas sombras, e então jogue a luz maravilhosa dele ali. Por fim, para a gente completar a nossa conversa aqui, embora a explosividade gere alívio momentâneo, as suas consequências são devastadoras. Versículos 11 e 12. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes, assim toda a comunidade bebeu a água até matar sede. Então o Senhor disse: uma vez que vocês não confiaram em mim, não conduzirão à terra que eu lhes dou. O povo de Deus estava no Egito. Eles clamaram. Deus procurou Moisés. Moisés foi até o Egito, os libertou da mão do faraó. Caminhou com eles durante um bom tempo no meio do deserto. Mas por conta dessa atitude inconveniente, o Senhor disse a esse líder a quem ele amava: você não vai colocar os pés na terra prometida. É bom a gente lembrar que Deus não deixou de amar Moisés. É bom a gente lembrar que Deus tirou Moisés dali e o colocou na Nova Canaã, no lugar mais esperado e mais bonito do que esse terrestre, mas os pés de Moisés não tocaram a terra prometida. Uma consequência. Uma consequência. Deus continua nos amando apesar dos nossos erros, mas a nossa explosividade e a manifestação da nossa raiva incontida tem as suas consequências. Às vezes, como consequência, a gente tem a perda da credibilidade no ambiente de trabalho, diante dos filhos, o afastamento das pessoas. E muitos de nós não compreendem por que é que as pessoas se afastam tanto de mim. Se a gente assistisse alguns filmes e algumas cenas de como nós nos comportamos no passado.
a insensibilização do próprio coração. O problema da explosividade é que quanto mais a gente dá vazão a ela, mais ela embrutece o nosso interior. Mais ela embrutece o nosso interior. E a gente vai sendo mais duro e não percebe. E a gente vai sendo mais grosseiro e não percebe. Por fim, a perpetuação de um mundo repleto de ódio e violência. Não cuide da sua explosividade, não dê atenção à sua raiva, faça de conta que você nem veio aqui hoje. E você vai continuar semeando um mundo repleto de violência. Um mundo no qual um sujeito no meio da multidão se sente no direito de pegar uma faca e apunhalar Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. E a gente fica indignado, dizendo: como é que um sujeito chega a cometer um crime como esse? Não tendo a coragem de lidar com a raiva, com a impulsividade, quando ela ainda pode ser contida. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele ainda tem esperança em você, é porque Ele ainda acredita que existe uma obra para ser feita na sua vida. Ele pode transformar o seu coração, Ele pode te reinventar para que você se transforme numa pessoa mais semelhante ao Filho dele, Jesus de Nazaré. Muitos dos nossos problemas com a explosividade acontecem dentro do contexto familiar, não é verdade? Então eu vou trazer algumas dicas para você não acabar com a sua família por conta da raiva. Nunca discuta a relação conjugal no calor dos problemas. O calor dos problemas é a hora na qual a gente é golpeado, sente a dor, a gente chora, a gente lamenta. Mas discutir a relação precisa ser no momento certo, no momento adequado, senão a gente diz o que a gente não deveria dizer, a gente reage da forma que a gente não deveria reagir. Nunca discipline os seus filhos antes de recuperar a sanidade. Eu estou falando de sanidade porque eu sei bem o que acontece quando a gente tem 3 filhos, né? A vontade, às vezes, é de matar. Então a gente precisa recuperar a sanidade antes. Do contrário, a gente dá na cara. E pai não dá na cara. Existe o lugar certo para a gente disciplinar. Existe a hora certa, com o tom certo. Nunca tome decisões importantes sob o efeito da tensão. Você discutiu, brigou. Depois de um jantar de família, no Natal. Puxa vida. Que azar o seu, você é um dos poucos que sofrem assim. Aí você decide divorciar. Você é tolo. Você é insensato. Você está no calor de um momento tão complexo e vai decidir algo tão grave assim. Nunca deixe de pedir perdão de forma humilde. Quando a gente pede perdão, a gente apunhala o impostor que vive dentro da gente. Se existe alguém que tem que sair daqui com punhalada, esse alguém é o impostor que está tentando nos destruir. É o impostor que está tentando arrebentar com a gente. É o impostor que está tentando dizer: você não tem jeito. Você é assim, você é de família espanhola, portuguesa, italiana. Você é assim mesmo. E as pessoas que se cuidem. Bateu, levou. Esse sujeito precisa sair daqui com uma facada no peito, para que o Senhor seja glorificado, para que Deus tenha a primazia, para que a gente pare de causar destruição por onde quer que a gente passe.
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar.